Oi, gente, nós somos os alunos da Universidade Positivo e viemos aqui na Academia Blue Fit fazer entrevista com profissionais da área da ginástica e da área de musculação. Prazer, eu sou a Bruna. Prazer, eu sou o Wagner. Prazer, eu sou o Pedro. Prazer, eu sou a Gabi. Prazer, eu sou o Léo. Prazer, eu sou o Pedro. Prazer, eu sou a Inaê. Oi, gente, eu tô aqui com Carlos. Carlos, me fala um pouco quais são as suas formações e as suas especializações. Certo, eu sou formado em bacharel em Educação Física pela PUC e estou me formando em licenciatura agora, acaba esse ano, metade desse ano. Carlos, na sua opinião, qual a importância de fazer alguma especialização ou uma pós-graduação? Então, é você se destacar nesse meio que tem tantos profissionais. Você fazendo uma pós-graduação ou uma especialização em qualquer área que tenha da educação física, você vai se destacar dos outros e assim, consequentemente, mostrar mais o seu trabalho. Carlos, para você, qual é a importância e a frequência de uma avaliação física? Então, a avaliação física, a frequência dela seria de 30 em 30 dias ou 45 dias, depende do ritmo que a pessoa vem na academia, certo? Ao longo desse período, a gente consegue avaliar a composição física dela, se ela está seguindo certinho o planejamento, entre outros fatores que são bons e muitas vezes as pessoas não dão tanto valor para a avaliação física. Porém, ela é excelente para você ter uma base de tudo e seguir o planejamento ou modificar o planejamento já existente. Então, Carlos, você prefere a correção direta ou a demonstração na prática? Eu prefiro a demonstração na prática e com base nisso a gente vai corrigindo, certo? Então a gente demonstra, vê se a pessoa entendeu, assim que ela executar o exercício a gente corrige aquilo que ela fez de errado. E qual que é a melhor metodologia que você usa na sala de musculação? Então, aqui como é uma academia de rede, a gente divide entre A, B, C, ou A, B, ou somente A, depende da especificidade de cada cliente, né, que a gente chama, de cada aluno. Então, com base nisso, a gente vai moldando a situação para ele não se sentir inseguro de vir praticar, de não conseguir fazer os exercícios, e sim a gente mostrar para ele que ele pode, ele consegue. Com base nisso, a gente vai executando e vai aumentando periodicamente a metodologia de treino dele. E você se sente preparado para lidar com pessoas especiais, com necessidades especiais que venham frequentar a academia? Sim, eu ainda acho que dentro da faculdade ainda falta muita matéria especializada para isso, porém na prática a gente vai aprendendo, a gente vai tomando todo o cuidado possível e a gente vai aprendendo. Eu mesmo na outra academia que eu trabalho, eu atendo uma pessoa que era deficiente auditiva. Com base nisso ela me ensina algumas coisas e eu aprendo com ela muitas coisas. Então assim a gente vai fazendo essa troca de informações. Qual que é o valor em média da hora da aula de um professor de musculação? Então, em média, aqui na região é de 100 a 150 reais, porém pode variar de 200, 250, e também tem uns loucos aí que se oferecem por 60, 80, e aí arrematam milhares de alunos, um monte de alunos e não dão conta, infelizmente. E com isso, os outros vão sendo prejudicados. Então, eu queria te perguntar qual que são as dificuldades e desafios que você enfrenta na academia. Então, uma das dificuldades hoje em dia é o famoso TikTok, Instagram. Isso pra gente, infelizmente, atrapalha muito. Eles não são atletas profissionais, muitas pessoas só vêm pela saúde e querem exercer uma metodologia de um atleta profissional. Infelizmente, isso pode machucar uma pessoa que não está preparada fisicamente, pode ocorrer lesões que não agora, mas mais para frente ela pode sentir. Então isso é uma das dificuldades. A outra é as pessoas não aceitarem a sua correção, não aceitarem o seu posicionamento. Então eu não estou exigindo que ela faça aquilo, porém eu estou adequando o exercício dela o melhor possível para ela. Só que as pessoas hoje em dia não aceitam e está sendo cada vez mais difícil essa situação de abordagem das pessoas. Bom dia, eu tô com a professora de ginástica e coletivas aqui da Academia Blue Fit, Juliana Heck. Então, queria te perguntar qual é a sua formação e quais são as suas especialidades. Bom, eu sou profissional da educação física, trabalho como personal training.
com a especialização em emagrecimento e hipertrofia, né? E trabalho com as aulas coletivas. Tenho todos os cursos de aulas coletivas, como funcional, zumba, jump, step, pilates. Eu não vou lembrar todas, mas eu dou todas as aulas de coletivas. Tenho mais o foco hoje na zumba, né? Que eu trabalho mais com a zumba e com pilates, e o Strong Nation também, que eu não falei. Mas dou aulas mais de personal também. Então essas são as 3 aulas que eu mais mantenho na minha grade. Juliana, qual que é o formato que você utiliza nas suas aulas? Bom, cada aula ela tem um formato. Então, por exemplo, a Zumba. A Zumba ela tem um formato próprio, né, que é da própria rede, da marca Zumba. Então, por exemplo, a aula ela começa com um aquecimento, a gente entra na parte de cardio, né, de aumentar o cardio, aí a gente vai aumentando progressivamente até chegar a um ponto da aula que a gente diminui para subir de novo e aí fazer o encerramento da aula. A aula de Pilates. Eu trabalho com a aula de Pilates, ela tem... A aula geralmente é 45 minutos, tanto a Zumba quanto o Pilates, mas a gente trabalha, por exemplo, com contração corporal em 100% do tempo todo da aula. Então, 45 minutos de contração 100%, da cabeça aos pés. O Strong Nation é uma aula de meia hora, uma aula curta, que a gente trabalha com alta intensidade o tempo todo. Então, a gente tem um aquecimento, a gente tem o quadrante 1, que é um quadrante de baixa intensidade, quadrante 2, que a gente aumenta a intensidade, quadrante 3, que a gente vem para a intensidade máxima, onde a pessoa geralmente já nessa hora já está hiperventilando muito, e aí a gente faz o esfriamento com o alongamento final. Qual a valorização profissional como professora na área de ginástica? Então, vamos falar bem aqui. A coletivas é muito mais valorizada do que o pessoal da musculação, isso é uma grande verdade. Né? Primeiro porque a gente tem um gasto calórico muito mais alto. A gente literalmente entrega o nosso corpo para trabalho, né? Então, por exemplo, o professor de sala da musculação ganha um pouco menos em hora-aula. O professor de coletiva ganha um pouco mais em hora-aula. Justamente por esse gasto energético, tá? Então é mais ou menos isso. Qual que é a sua carga horária de trabalho? Bom, assim, a gente não trabalha muito na coletivas com carga horária, né? Então a gente tem, por exemplo, 4 aulas na parte da manhã, né? Ou 5 aulas, depende muito da academia que você trabalha. E aí a gente tem algumas academias que trabalham, por exemplo, na hora do almoço. Eu trabalho em uma que eu dou aula na hora do almoço. E aí depois a gente começa novamente a partir das 5 horas da tarde e vai até umas 8, 8h30. Então a gente não tem uma carga horária fixa mesmo de trabalhar tantas horas como, por exemplo, o pessoal da sala de musculação tem. E qual que é as dificuldades e desafios que você encontra na academia? Toda vez que você trabalha com o público, você já tem uma grande dificuldade aí bem intensa, porque, querendo ou não, a gente trabalha com muita gente ao mesmo tempo, principalmente na coletivas, que a gente tem muita gente junta. Então, às vezes, tem alguns alunos que são mais difíceis de lidar. A gente tem que ter aquele jogo de cintura para saber reverter a situação, né, para que não fique mal para o aluno e não fique mal para o professor, né? E quanto a trabalhar com equipe também é difícil, porque cada um tem uma personalidade, cada um é difícil, né? Tem as suas dificuldades. Então também a gente tem que ter aquele jogo de cintura para, né, não causar problemas para a equipe. Não é todo mundo que a gente fala, nossa, todo mundo se dá bem? Não é todo mundo que se dá bem. Tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem, mas a gente sempre tem o respeito ali, né? Ninguém destrata ninguém e assim a gente segue o caminho. É sempre muito difícil quando você trabalha com pessoas, você está 100% bem o tempo todo, né? Então sempre vai ter um probleminha ou outro, mas a gente lida bem. Gil, quais são as características fundamentais que um profissional da área de ginástica deve ter? Primeira coisa, ser muito ético, né? Para a gente trabalhar, a gente precisa ter ética, né? Saber onde é o nosso lugar, os nossos deveres, as nossas obrigações, respeitar todos de uma forma única, né? E o segundo ponto que eu sempre falo, para estar dentro de uma aula de coletiva, é ter alegria, independente do momento em que você esteja passando na tua vida, independente do que você esteja vivendo, você precisa ser alegre, porque os teus alunos, eles saem de casa para ver você, eles saem de casa para se divertir com você. Então, se você estiver triste, eles vão saber. Então, disfarça a tua tristeza, disfarça, às vezes, se você está bravo e tal, enfim, coloca um sorriso no rosto e faz o seu melhor. Sabe? E energia. O teu aluno, ele sabe quando o professor ele tem preguiça
de dar aula na coletivas, ou quando ele sabe que o professor dá o sangue por aquela aula. Então, assim, por mais cansaço, dor, que aluno é assim, vocês vão aprender isso na vida de vocês. Eles olham para você e eles colocam o seu nome, Juliana Robô. Juliana não sente dor. Entendeu? O professor não sente dor, o professor não sabe o que o aluno sabe. Não sente, vamos dizer assim. Então, a gente não pode sentir dor. Para eles, a gente tem que estar inteiro. Por mais que a perna trema, por mais que a gente sinta dor, tá rasgando o braço, tá rasgando tudo, o aluno acha que a gente está lindo e pleno. Então, trabalhar sempre com um psicológico bem alinhadinho, sabe? Para você conseguir entregar o seu melhor sempre. Qual o perfil dos seus alunos e o que geralmente eles buscam em suas aulas? Cara, minhas aulas ela não tem um perfil X de alunos. Cada aluno é de uma idade. Todos vêm aqui por um objetivo único, que principalmente é tratar a saúde, porque na minha aula tem de idosos a jovens. Então, a minha aula abrange todos eles. Mas a maioria deles vem pensando na saúde, né? E por aquele momento de descontração. Às vezes, a gente nunca sabe quem você tem dentro da sua sala de fato. Mas tem gente que às vezes olha para você num dia e fala, cara, você me tirou de uma depressão. Você me tirou de um buraco onde eu estava me afundando. E a gente não sabia disso, a gente não tem noção dessas coisas. Tem gente que emagrece na tua aula e chega para você e fala, cara, eu nunca consegui emagrecer, você fez eu fazer isso. Você me fez chegar no ponto em que eu queria. Então, cada um tem um objetivo diferente, mas a maioria vem prezando saúde, qualidade de vida, como eu digo para eles, para a fase idosa, tanto dos jovens quanto para quem já é idoso. Né? A probabilidade hoje em dia dos idosos terem mais dificuldades para se mover, né? Porque estão muito sedentários, então eles vão atrofiando, a musculatura já não rende daquele jeito, então eles vêm para a academia, é uma mudança total de comportamento muscular, é uma mudança social, então para eles sair de casa e estar aqui é realmente vamos dizer, um resultado de vida longa, vida um pouco mais longa, vamos colocar assim. E para os jovens, a maioria quero ser gostosa, quero ser gostoso, então bora. Entendeu? Mas sempre pensando no nível saúde. E qual é a dica que você dá para as pessoas que querem se tornar um profissional na área de ginástica? Cara, a primeira coisa, estudem, mas estudem muito. Não é porque a gente está dentro da sala de coletivas que a gente não tem que ter conhecimento. Principalmente porque a gente tem uma sala que às vezes está com 15, 20, 30 pessoas e você tem que corrigir cada um de forma igual. A gente nunca vai poder dar um atendimento único para 30 pessoas. A gente dá um treinamento personalizado dentro da sala de coletivas para cada um. Se eu dou uma aula de zumba, eu vejo cada um. Eu olho para cada um, eu dou aula de frente para o meu aluno. Porque eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero corrigir, eu quero brincar com eles. Se eu dou uma aula mais séria, como o Strong Nation, que é um treinamento, eu vou dar de frente para o meu aluno. Se ele estiver fazendo um agachamento errado, eu vou corrigir. Não importa quantas pessoas eu tenha na sala. Pode ter uma, pode ter 30. Eu vou corrigir cada uma por igual. Então, estudem. Vocês precisam saber exatamente o que vocês estão fazendo. Não é só na musculação que você precisa saber. E uma dica maior ainda que eu dou para vocês. Estudem tudo. Sejam um profissional completo. Tanto da sala de coletivas, quanto da musculação. Tá? Para que não haja... Às vezes, a rixa que sempre acontece. Professor da coletivas não sabe dar aula na musculação e vice-versa. Não tem conhecimento, né? Cada um não tem um conhecimento um do outro. Não. Todo profissional da educação física tem que ter conhecimento geral de tudo. E estudar tudo. Porque tudo faz parte. Mas aqui dentro, você dá aula em cima do palco, é onde você é o centro das atenções dos seus alunos. Então, faça bem feito, que eles vão te valorizar e eles vão gostar de estar aqui todos os dias com você. Não importa a hora, se for 7 horas, se for 6 horas da manhã, eles vão estar com você. Eles são pessoas mais fiéis do que o povo da musculação. O povo da musculação, eles podem vir, eles vão treinar, mas eles vão treinar sozinhos. Poucas vezes vão precisar de ajuda, né? Mas o pessoal da coletivas, eles vêm muitas das vezes por você, professor. Então, só estuda e faça muito bem feito.